vai lá, faz um Mundial ótimo. Faz um gol no mata-mata, como diz. Mas aí não é o Gerson, né? Não, tô falando, não. O Gerson deve chegar. Sim. Tá trabalhando nessa hipótese, o Gerson chega. Quem sai? Porque a dúvida é, vai jogar em tal lugar, qual o sistema de jogo e tal. Precisa ver se o time do Flamengo vai permanecer o mesmo. Porque, vamos pensar nos nomes que podem sair, Everton Ribeiro. Tem Não é nem o só Everton, não é nem só Everton isso. no- O Everton Na Cebolinha... Copa tem o João pela idade. O Everton Cebolinha vai passar a temporada inteira como reserva no que vem? Ou vai ter... Não, porque tem o Bruno Henrique voltando ainda. O Flamengo vai ter 15 titulares de acordo com a maneira como joga. Porque é pra isso, o elenco é pra isso. É. Tá. O Flamengo é o desafio dos sonhos de qualquer grande treinador. A gente está falando sobre isso, as possibilidades de chegar... Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vamos embora com mais um vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês, dessa vez do programa Futebol 90. E o próprio presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, disse sobre as contratações do Flamengo para a temporada. Davi Terãs, Rossi, Gerson. Então vamos embora analisar e reagir, né? O que o presidente do Flamengo falou sobre as contratações para a próxima temporada, né? E a renovação de alguns jogadores e do técnico também, né? E o programa vai debater tudo isso. Vambora? Vai deixando o seu like aí para ajudar o canal. Deixa o like e se inscreve no canal para ajudar o canal. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN do Brasil, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. É isso aí, nação. E vambora com o vídeo que tá super imperdível. Vambora, tamo junto. Com a entrevista exclusiva de Landim a Cícero Melo hoje de manhã, falando sobre renovações, incluindo a do Dorival. Vamos dar uma olhada. Dorival Júnior, como é que estão as negociações para renovação de contrato? Então, eu acho que o Bruno e o Marco comentaram comigo que já tiveram uma primeira reunião com o empresário dele, essa semana agora, que passou, e provavelmente teremos outras aí pela frente aí a serem agendadas, mas pelo que eu saiba até agora apenas uma reunião. A gente já estabeleceu, vamos dizer assim, alguns limites, obviamente, né, inclusive que estão dentro do plano orçamentário do Flamengo. Nós já tivemos, quer dizer, uma conversa com o Gerson. O problema do Gerson é que, cara, ele tem um contrato, né? Um contrato com o Olympique de Marseille. Quer dizer, não é apenas a relação que ele tem com o Flamengo que vai decidir se ele virá para cá ou não. É importante que o Flamengo também chegue a um denominador comum com o Olympique de Marseille. E a preocupação que nós temos é porque nessas primeiras conversas que nós tivemos, existe uma distância muito grande daquilo que a gente entende que seria o limite que a gente estaria disposto a chegar e aquilo que o Olympique de Marseille está exigindo. Então, assim, vamos continuar conversando com eles. É óbvio que nos interessa o Gerson. Então, o Agostinho Rossi é um grande goleiro. A gente já teve um processo de aproximação com o Rossi no ano passado e com o Boca Juniors. Naquela época nós não tivemos sucesso. Ele continua elencado entre, vamos dizer assim, os goleiros que a gente teria interesse em contratar para esse ano. Nós temos, de fato, o interesse de contratar entre as posições que a gente pretende reforçar dentro do plantel com a saída do Diego. Uma delas é de goleiro e o Agostinho Rossi certamente é um dos nomes que a gente está pensando e conversando para suprir, vamos dizer assim, essa ausência que a gente tem hoje no nosso plantel. Tá aí, ó, o Landim falando sobre 3 assuntos de renovação ali. Como ele foi ficando mais claro ao longo da entrevista, né? O começo ali tá mais escuso. Eu vou começar pelo final. O Rossi. Você soltou uma frase aqui, para ser reserva? Vai entregar? O off lógico. Você vai entregar? Não, o Futebol 90 tá aqui pra isso. Eu quero saber se é para ser reserva ou não. Santos é mais goleiro que o Rossi. Podia falar que você falou isso? Claro que podia. Eu ia falar de qualquer jeito. O Santos é mais goleiro que o Rossi. E o Rossi é o goleiro do Boca, porém, financeiramente, né? Acho que eu cheguei a ler que o empresário dele reclamando que ele ganhava acho que $5 mil só no Boca. Não, é uma questão até financeira. Então, incrível, também fiquei meio surpreso com isso. O Flamengo, se trouxer o Rossi, traz um goleiro reserva.
A não ser que o Santos caia muito de rendimento. E o Rossi cresça muito. Você concorda, Prata? Concordo. Acho o Santos um goleiro superior. Tecnicamente, o Santos é muito bom goleiro, Dani. O Santos não é um goleiro espalhafatoso, aquele goleiro que espalma, mas um goleiro que fecha o lance, erra pouco, sóbrio, seguro. Se contratar o Rossi, me parece que vai contratar um reserva. Alguém Mas não talvez... precisa de um reserva mais seguro ali? Porque o Diego Alves acabou de vai sair? acabar o contrato dele. Foi minha pergunta para O você aqui. Hugo, Vou entregar ele tem no uma ar questão, também. não, eu pra confesso você. que eu não sei se ele está de saída ou não, mas eu acho que o Hugo ele tem uma questão de confiança. O Hugo não mostrou a confiança contínua que precisava para ser um goleiro reserva, por exemplo, num jogo de Libertadores, caso haja essa necessidade. Então eu compreendo o Flamengo ir atrás de um goleiro reserva que seja do calibre do Rossi, porque me parece um goleiro com mais experiência, com mais segurança, com mais confiança para jogos grandes do que é o Hugo que fica à disposição. Você acha que não ali. vale a pena, por exemplo, jogar com o Hugo no estadual e ver se ele não adquire essa confiança, preparar o goleiro? O Hugo também... É que é complicado a gente falar até de coisas que já passaram, né? Eu acho ele um goleiro muito promissor, eu acho ele muito bom goleiro, mas o Hugo também já teve problemas de comportamento quando ele atingiu a confiança necessária e aí isso, com o passar do tempo, fez com que desandasse a estabilidade dele no gol. Então eu entendo. O Flamengo está contratando o Bosco do Sene. Você acha que vai dar corte? Fala de novo essa daí, Vesta. Essa foi boa. É o Bosco do Sene, é um cara... O Roger, se você quiser também. É, o Roger, enfim, mas é o Bosco, é um cara experiente que vem para ser o reserva, para parte bem financeira. Se for esse o salário, de Só fato, não pega a onda que nem o Bosco pegava. vai ganhar muito mais Vai no ganhar Flamengo. muito mais, vindo para o Brasil, que vai estar perto ali da família e tudo mais, ganhando muito mais do que ele ganhava. Acho que ele aceita uma condição de reserva no primeiro... Até porque seria injusto, né? O cara ganha 2 títulos, você fala tô trazendo um goleiro e tô te tirando do time. Não faz nem muito sentido. Se for um goleiro muito acima da média, acho que poderia fazer. Mas Puta, mas não é teria o que ser caso. um muito Se você acima contratar da o média. Neuer, tudo bem. Sim, Você botar o Santos isso, no Botar o banco. Santo e falar, exatamente. pode vir no meu lugar. Sim. Eu quero te ver treinar. É diferente, né? Não é esse caso, né? Então, eu acho que é para trazer um reserva. Dentro de uma condição financeira que o Flamengo tem, eu vejo de maneira Eu bem vejo um bom natural. negócio. Eu acho que... Você está cedendo silenciosamente seus minutos para mim? Também. Eu também queria ceder nos Também. próximos 2 assuntos. humildade. Gerson e Dorival, marquei aqui. Ainda mais porque você tem informações, né, do Flamengo. verdade. Pode ir. Historiadora, né? É, Não, mas eu quero saber historiadora. o que, que do você Flamengo. acha. Também Você traria o historiadora. Rossi? Eu acho que sim, né? Para ser reserva, estou com o Birner. O Santos é bom goleiro. O Santos é da Muito bom escola. goleiro. Eu acho que não está nem... O Santos é da escola do Tafarel, né? Muito bom goleiro. Aquele jogador que tá ali, tranquilo. Gosto. Não é um cara Sempre foi. espalhafatoso, faz defesas, levanta e segue o jogo. Não é aquele cara que faz defesa e fica... Não. pelo Ele escuro não é fecha. midiático. Não, ele Mas não é. talvez até menos a bola do que vem em poderia cima, ser. espalma e dá Não, aí quando cai, São Paulo. sente uma lesão, mas aqui é para todo mundo filmar ele durante uns entendeu? 3, 4 não, minutos. Ele não é bom faz goleiro. isso. Eu gosto bastante do Rossi. Ele é tranquilo. E vem do Rossi não, do Santos. E o Rossi vem para isso, vem para o banco. Mas Aí tem que tem deixar claro, hein? Porque jogador argentino também gosta de jogar. competitivo. Mas não é competitivo bom. pra caramba. Não, isso é bom. Isso é bom, mas tem que deixar Uma claro. sombra. Porque agora sem o bom, Diego, é o Santos bom, fica sem bom. sombra. Sim. Mas ele já estava sem sombra, né? Não sei, né? O Diego Alves ali, por mais que ele não estivesse mais no auge do Flamengo, ele é um goleiro com uma história muito grande. Então você sempre sabe que tem um goleiro ali que já jogou na Europa, que já foi campeão com aquele clube. Agora ele não tem isso. Não, agora então, mas agora eu acho que o Rossi Mas chega a já com a pergunta que condição. fica é, você, Rossi, titular do um clube tão grande do Boca, para reserva do Flamengo... Mesmo que financeiramente talvez valha a pena, Acho que você só vai a jogar parte menos. financeira. Quantos anos né? tem o Rossi? Produção, dá Não uma é olhada jovem, pra gente sabe aí, isso? por favor. Quantos sabe anos isso? ele tem pra gente Porque pensar chega um Rossi- determinado momento em que o cara fala assim, pô, já 27. atingiu a 27, não, é jovem. Bem jovem. É jovem, goleiro, então? Jovem. Então, aí se eu sou o Rossi, eu penso... Não, é nesse sentido. Se eu sou o Rossi, Então eu é já mais penso. negócio pro Flamengo do que pro Rossi. Sim. Se eu sou Sim, o Rossi, isso eu eu falo, acho pô, também. tô no Boca. Por que eu vou sair do Boca e vou ir pro banco? Goleiro não reveza muito, gente. Goleiro joga muito raramente, assim, né? Numa condição normal, eu digo. A não ser que seja um combinado diferente. Ó, Santo, é o seguinte... As Copas você vai deixar o Rossi... Eu acho que não será o caso. Né? É que Não não vai ser foi o o que foi caso. feito nessa temporada que passou, né? O Santos jogava Santos tudo. tem 32. O Santos tem 32? 32. Então ainda tem bastante tempo também. Então, Também, aniversário em ele março. também, ele também. É. Aí tem a história do Gerson. O Gerson, ele fala financeiramente que tem uma questão de contrato com o Olympique de Marselha. E aí? Vale a pena fazer que Falta tipo de combinar com os esforço? franceses, né, Dani? Aquela história, olha, o Gerson quer voltar, o pai também quer que ele volte, o Flamengo quer, mas ele tem contrato. Aí o pessoal, ele tem contrato, né? 20 milhões de O euros. Olympique pagou uma bala considerável. Então tem que se ver essa situação.
Porque aí, claro que tem a vontade do jogador, do pai dele que trabalha com ele está vendo uma chance de voltar a um lugar que ele foi muito feliz e jogou muita bola. Agora, tem que se ver essa situação com o Olympique de Marselha. Não é porque ele teve problema com o treinador... Tem que pagar tudo, né? Tem parcelas que você deixaria de pagar isso. O Olympique deve 6 milhões e meio de euros ao Flamengo e aí o Flamengo teria que desembolsar 13 milhões e meio. 13 milhões e meio por 3 jogadores, o Birner, não vale a pena, não? Eu acho que, vendo a história do Gerson no Flamengo, que ele pode jogar, a idade do Gerson, o fato de ser multifuncional, então, jogar em diversas funções para o Olympique, onde ele teve bons momentos, mas também teve momentos muito ruins, né? Que foi muito questionado. Com o Sampaoli saindo, ele deixa de ser aproveitado, o Olympique, né? E essa coisa, por exemplo... né? Era, porque aqui as pessoas veem as contratações de 80, 100, acho que todo clube contrata assim. Não é assim. Não. Na França, só o PSG que faz isso. Então, quando você vê o valor oferecido, contando o abatimento da dívida, é um bom valor, né? Sob a perspectiva, acho eu, do time de Marseille. Do Olympique. Para cá, aqui para o Brasil é surreal. Sim. Só o Flamengo pode contratar assim aqui. Então, eu acho que o negócio vai sair. Poderia, né? Que o Palmeiras não tem esse olhar para esse tipo de contratação. Não. Mas poderia. Poderia. No limite, poderia. Não na quantidade de jogadores que o Flamengo trouxe, quando for olhar Vidal, Everton Cebolinha, que já foram mais 10 milhões, né, de dólares ou de euros. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas agora 20 nesse. 13 no Cebolinha. Só o Flamengo consegue. E ele entra em lugar do Thiago Maia ou do João Gomes? Então, aí tem um grande dilema. É só um up, porque não é necessário, né? Assim, não que um cara como esse não é necessário, mas não é o buraco não tá ali um buraco para ser preenchido, é isso que eu quero dizer. A questão é que ele pode jogar, inclusive, na posição do Arrascaeta hoje, né? Eu acho que meia, assim, se fala? A questão, para mim, pode ser a pauta para o ano que vem, né? A pauta para agora. A gente repete ano que vem, não tem problema. O futebol é cíclico. Eu não acho que o Flamengo pode ter só essa maneira de jogar na próxima temporada. Não pode. O Flamengo, quando o Gerson brilhou no Flamengo, o Ilharão era o volante, o Bruno Henrique jogava pela esquerda. Sim. O Bruno Henrique entrava como centroavante, que era o Gabigol, Everton Ribeiro na direita. Quando ele entrava pela esquerda, o Arrascaeta abria e o Gerson entrava pelo meio que construindo. Virava um 4-1-3-2 com muita mobilidade e muita pressão. Gerson é o coringa, o jogador que ocupa diversos espaços em campo. Tirar um jogador, um dos volantes do Flamengo, seja o João Gomes, que para mim seria um desperdício porque é um jogador em ascensão, ou o Thiago Maia, que terminou muito bem a temporada, e simplesmente colocar o Gerson ali, é um desperdício. É um desperdício de talento diante de tudo que o elenco pode fazer. Ou seja, o grande desafio do treinador do Flamengo, de agora em diante, a gente vai falar do Dorival, é permitir que o Flamengo tenha maneiras diferentes de jogar, o que vai exigir que grandes jogadores eventualmente saiam. Só quero lembrar que só joga o 11. Continua essa regra valendo, viu? Por isso. É importante deixar claro, porque então é só um detalhe. É só um detalhe. Então, o Bruno Henrique vai voltar, vai chegar uma hora que você não tem o que fazer. Tudo bem, só que a administração do elenco do Flamengo tem que ser baseada nas características dos adversários e na temporada, porque o Flamengo tem um elenco muito rico. Porque se o Flamengo simplesmente for colocar o time principal nas Copas e tirar o time principal de um campeonato de pontos corridos, isso era para o elenco do Grêmio antigo, do Renato. Mas não dá para agora ser competitivo nas 3 frentes. Se você tem o Bruno Henrique recuperado, se você tem o Gerson chegando, se o João não vai embora, se você tem o Vidal como substituto para os volantes, você pode ir para essa linha que você está dizendo. Mas aí esquece esse 4-3-1-2 como esquema único ali, com espaço pelo lado, que faz o time ser pressionado em algumas circunstâncias ali. Ali você tem que criar outras formas de jogar, porque os jogadores permitem isso como característica. O 4-3-2 é uma das formas, e ela é indiscutível em alguns momentos, só que você precisa jogar de outros jeitos também. E aí, se você trouxer o Gerson, isso vai ser ainda mais exigido, se não... Mas você está querendo dizer que o Dorival não tem condição de colocar outras formas de jogar? Tem, só que em alguns momentos ele vai ter que gerenciar o jogador. É que o Palmeiras não tem essa... Tudo bem, só que a administração do elenco do Flamengo tem que ser baseada nas características dos adversários e na temporada, porque o Flamengo tem um elenco muito rico. Porque se o Flamengo simplesmente for colocar o time principal nas Copas e tirar o time principal
de um campeonato dos pontos corridos, isso era para o elenco do Grêmio antigo, do Renato. Mas não dá para serve pro agora Flamengo. ser O Flamengo é competitivo outra nas coisa. três frentes. Se você tem o Bruno Henrique recuperado, se você tem o Gerson chegando, se o João não vai embora, se você tem o Vidal como substituto para os volantes, você pode ir para essa linha que você está trazendo. Mas aí esquece esse 4-3-1-2 como esquema único ali, com espaço pelo lado, que faz o time ser pressionado em algumas circunstâncias ali. Ali você tem que criar outras formas de jogar, porque os jogadores permitem isso como característica. O 4-3-1-2 é uma das formas, e ela é indiscutível em alguns momentos, só que você precisa jogar de outros jeitos também. E aí, se você trouxer o Gerson, isso vai ser ainda mais exigido, senão... Mas você está querendo dizer que o Dorival não tem condição de colocar outras formas de jogar? Tem, só que em alguns momentos ele vai ter que gerenciar os jogadores que saem da equipe, e isso faz parte do elenco desse tamanho. Vocês não trariam? Vocês acham Eu que traria, é pelo amor de Deus, hein? Não, eu tô só perguntando. Saia correndo, pelo amor de Deus. Na condição financeira, quem faz 1 bilhão de receita, 1 bilhão e talvez 1 bilhão e 200, eu traria. O que não dá, por exemplo, é um clube que, por exemplo, o Grêmio, o Inter, tem ali 350 milhões de receita, no máximo 400. O tiro desses clubes tem que ser muito certo. É isso. Se o jogador O não Inter conseguir- só fez a campanha que fez porque todos os tiros que o Inter deu para a temporada foram certos. no meio do ano foram muito Todos, bons. Vitão, todos os Patrick, o Wanderson. Patrick, Que todos, janela, hein? todos deram certo. Sim. Aí você faz uma boa campanha. Se o Inter não tem o direito de errar como o Flamengo tem. Então, diante de um cenário financeiro como esse, tem que mais é que trazer mesmo. Não vai Amanhã tá assim, ó. Vessone diz que trazer o Gerson de volta é errar. Não. O pessoal não aqui é seria tendencioso. isso. Não seria. Não é isso, né? isso. Não é. Obviamente que não é isso. É luxo. É luxo, aí É um sim, luxo. é nesse sentido. Pode trazer o Gerson, mas depois você vai ter que definir quem fica. Pra Trazendo... você necessariamente sai alguém. Eu acho que deve sair alguém. Não porque o Flamengo não... O Flamengo não vai... acho que a vontade do Flamengo é que ninguém saia. Mas precisa ver. Copa do Mundo Quem que muda pode sair? muita coisa. Pode... Tá, Pedro. Copa do Mundo, pode. Imagina, o Pedro vai lá, faz um Mundial ótimo. Faz um gol no mata-mata, Gente, como diz o Mas aí não é o Gerson, né? Não, tô falando, não. O Gerson deve chegar. Sim. Tá trabalhando nessa hipótese, o Gerson chega. Quem sai? Porque a dúvida é, vai jogar em tal lugar, qual o sistema de jogo e tal. Precisa ver se o time do Flamengo vai permanecer o mesmo. Porque, Vamos pensar nos nomes que podem exemplo, sair, Everton vai. Ribeiro. Tem Não é nem o só i- Everton, não é nem só Everton isso. no- O Everton Na Cebolinha- Copa tem o João pela idade. O Everton Cebolinha vai João passar a Pelitano. temporada inteira como reserva no que vem? Ou vai ter... Não, vai porque ser- tem o Bruno Henrique voltando ainda. O Flamengo vai ter 15 titulares de acordo com a maneira como joga. Porque é pra isso, o elenco é pra isso. É. Tá. O Flamengo é o ver, ó? desafio dos Quer sonhos ver? de qualquer grande Quer ver? treinador. A gente está falando sobre isso. As possibilidades de chegadas e saídas. Porque eu ver a você tem que hashtag que tá dizendo. montar um elenco. O Rodinei, essa hashtag é Rodinei danada. sai. Rodinei parece que vai hashtag sair, faz um não vai barulho. ficar. Tem só o Mateuzinho. Tem que pensar num lateral. Pensar, o Vinícius... Não, tem o Varela. Varela. Vai na Copa do Mundo, sim, Zé. É verdade, desculpa. O Prato já está Varela e acertando. Mateuzinho. Bruno Henrique de lateral. A gente vai acertando o time para caber todo Aí mundo. você tem, aí tem pensando Felipe o Luiz, seguinte, Felipe Luiz que Uns renovou com por tanto, mais um outros ano. com nada. Felipe Luiz Mas o renovou por Ayrton mais um Lucas, ano. pelo menos o que eu li lá, que o Flamengo ia conversar com o pessoal para ver se ia negociar o valor dele, do Ayrton Lucas. O Landim tá tentando manter o Rodinei também, tá? Sim. Ele falou isso também ao Cícero, que as Falou? conversas Sim. acontecem, mas a informação que o Flamengo tem é que o Rodinei também tem propostas muito boas de outras equipes. Fica. Felipe já Luiz assinou. renovou ontem. Renovou. Mais um ano, até o final de 23. João Gomes, nós não sabemos. Não sabemos. Não João sabemos. Gomes até então tem contrato, a não ser que chegue uma Todos os proposta. jogadores. Mas é isso que eu estou dizendo, que na Copa do Mundo, depois de uma Copa do Mundo, isso tudo pode mudar. Isso tudo pode falar, não, peraí, o clube que projetava contratar um jogador da Copa do Mundo, aquele jogador, o cara não vai bem, peraí, mas tem o João lá. Isso, claro. Funciona dessa tudo forma. isso. Né? Quanto que eu vou pagar? Porque o cara que joga e arrebenta numa Copa do Mundo, ele chega numa Copa valendo 20, ele arrebenta, ele sai valendo 50. Ou ele chega valendo 20 e não joga bem, ele volta valendo 10. Se é um jogo e meio bom, já triplica É, outra e- conversa. Hoje é Tem tudo assim. isso. Efeito Hoje você tem Salenco. uma série de coisas que potencializam, Foi com tanto Parreira no Valência. para o céu quanto para o inferno. As redes sociais, a globalização de informações, isso tudo mexe com o business que é o futebol. Então, o Pedro lá na Itália, os caras falando, é o flop, né? Lá, como se fosse, pô, Sim, é sim, o Pedro, aquele que veio aqui não Ele jogou flopou, tal. flopou. Os jovens falam isso sabe? hoje, Zé. É a linguagem moderna. Ele linguagem flopou que- na Fiorentina. Aliás, você tá moderno no Não, linguajar aí, não, é que eu li na Itália, lá no Gazeta saiu isso. Então, assim,
Aí o Pedro vai, joga, faz um belo Mundial, porque ele tem condições. O time da seleção brasileira é um time forte, é um time encaixado, que ele pode entrar e fazer gols. Sai valorizado. Ele pode muito bem. E o Flamengo é um outro jogador. É um outro jogador. E o Flamengo pode encher o bolso de dinheiro, mais ainda, porque ele pode vender os caras. E vendendo, e já tem outros. Provavelmente ele já tem. Ele já deve ter alguns jogadores mapeados com essas possibilidades. O Everton Ribeiro é um cara que o tempo todo o pessoal da Arábia está batendo na porta dele. Onde é o Mundial? No Catar. Claro. Opa, Isso talvez tenha algum risco, porque pode fazer um contrato milionário. O último, né? Talvez o último grande contrato dele. Está lá no Catar. Pô, os caras estão na porta. Vem cá, tudo bem? Né? Falando, lembra da gente? O cara, não, lembro, beleza, pô, legal, passa aqui depois da Copa, a gente conversa. Esse quem que é? Como é que é É isso? o Everton. O Everton Ribeiro. Agora entendeu? Isso Tá, pode então beleza. acontecer. Vamos supor que a gente está desenhando um cenário. O cenário que a gente assim, tem hoje vou falar é uma um coisa, time não competitivo. adianta os torcedores flamenguistas me xingarem, Deixa eu ver porque se isso, eu tô me xingando. isso acontece com todo time que ganha. Todo time que ganha é valorizado e todo time que ganha chama a atenção de É igual o torcedor do Cabral convocou muito jogador do meu time. É claro, vai contratar, vai levar de quem? Do Juventude ou do Flamengo? Vai levar os do Flamengo. São os melhores jogadores. Você tem que levar os caras que são os melhores. A torcida do Flamengo está xingando o Zé indiretamente, não diretamente aqui. Eu tô aí? gostando. O Digo fala assim, ó, é time de PlayStation. Antes era coisa de videogame. Agora não se estruturou para isso. Vocês antes aceitem que teremos vários jogadores de gabarito para várias posições. Aceita que O dói Alex Almeida fala, Dani, o City do Guardiola tem 2 times bons e todo mundo joga feliz. O Flamengo vai ser a mesma coisa. O Lucas Breda fala que o Ayrton Lucas tem que assumir a titularidade no lugar do Felipe Luiz, que acabou de renovar o contrato por mais um ano. E o Jaime fala que vai disputar todos os campeonatos possíveis, que precisa de elenco. Vocês não aprenderam isso? Não, mas a gente está falando... Eu estou falando sobre as formas de jogar e de titulares. Eu estou falando sobre possibilidades de entradas e saídas. Né? O E elenco, a permanência do Dorival? O elenco está ali, ó. Quem estava falando do elenco e não tinha condições está ali, ó, de camisa azul. Não tinha, não. Falando que tem Camiseta condições de azul. sobra. Tem condições. Não sabia, ele fez assim, não sei. Do Dorival, Não aí sei tá se o falando do Dorival, Dorival. não sei se o É o Dorival, o treinador? Inclusive, a pergunta da Dani foi assim, você está falando do Dorival? Ele falou, não sei. Então, é por isso que eu tô perguntando. É o Dorival, o treinador? Claro que Porque, é. pra mim, foi o ponto mais obscuro ali da entrevista do A coisa do mais Landim. fácil do mundo é renovar o contrato com o Dorival. Não pareceu pela entrevista do Landim. Não, mas será renovado, pelo que entendeu ali, Dani. Não, Estamos acertando, Tudo faltam bem, uns tudo- detalhes. tudo mas- bem. tem uma conversa com o empresário dele, mas... A gente vai falava ser do renovado. Voivoda no início do programa. Se o Dorival falar não pro Flamengo para ir para... Não, ele vai Esse ficar. é o meu ponto. Aí chegou, eu sou Uma fase do mundo é renovar o contrato do Dorival. empresário e Dorival numa mesa. Não, vai Deixa eu ficar. te falar, tem alguma coisa melhor? Não, ele vai Melhor do que ficar. onde eu tô? Elenco? Ficar. A gente tem de lembrar, gente, que, primeiro, o contrato era até dezembro. Ah, peraí, mas aí o Dorival ser também, só pra campeão, pegar o gancho do tudo. Vessone aqui, mas aí o Dorival também não pode falar assim, não tem nada melhor, mas eu tô melhor, porque eu acabei de te dar uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Pode, o Dorival também então me tem. valoriza aqui. Quando o Dorival foi pro Flamengo, Pode, mas- como diria Vicente Mateus, né, uma faca de 2 legumes, porque ele poderia sair e ir para a prateleira de baixo, como ele poderia sair para a prateleira de cima, e foi o que ele fez. Agora, ele também tem o direito de chegar Claro, para o Flamengo sim, e falar o seguinte... claro, é uma vem cá, negociação, uma conversa. Olha, eu também tenho, você tem que me valorizar, porque eu Claro. também consegui isso. Ah, não, mas você tá bom. Quando eu Isso é uma cheguei, coisa, mas quando eu não cheguei se aqui, você o falar, Paulo... então eu estou fora. Não, ir mas pra é esse lado, questão aí de não dá, negociar. né? É questão de negociar. Por que o Dorival não pode negociar com o Flamengo pelo que ele fez? Pode. Então faz o Ele seguinte, pode, manda pode embora o negociar o que ele Dorival quiser. e chama de novo o Paulo Souza. Porque o Flamengo fez isso. O Flamengo, né, chama o Dorival. Para o Dorival, beleza. novo o que você Não vamos, falou, né? Zé, Aí o chama o pessoal Paulo tá preparado, Souza. Põe o Paulo Souza. É só lembrar isso. Quando o Landim ou o Marcos Braz, né? Não, o Dorival e tal. Tá bom, chama o Paulo Souza. Quem você acha que Para vai de poder... falar isso. Não, tô Quem só tem falando mais porque poder de eu acho que barganha nessa pode. negociação, o técnico ou o clube? Eu acho que os dois, nesse dois. momento, os dois. O Dorival, os dois. O Dorival hoje, se sair do Mas Flamengo, nunca trabalha. empata, né? Sempre tem alguém que tá um pouquinho melhor. É lógico que o clube está sempre à frente, porque o clube está sempre. Sim, É a instituição, está claro, sempre à dá frente pra de comparar. qualquer Depende do pessoa, clube, de Não treinador. acho que o Abel hoje tá... Acho que o clube é maior, concordo contigo. Eu acho que mas sempre vai ser. Eu acho que o clube tem está momento. sempre aí na frente. O clube Não, é sempre ser mais maior importante. e ser a instituição, ser mais importante é uma Sim. coisa. Mas eu digo assim, onde o Dorival trabalharia hoje com condições iguais às que ele tem no Flamengo? Aí eu entendo o que o Birner está dizendo, entendeu? O Flamengo, bem ou mal, tem uma cartinha a mais ali. Dani, Você vai pra onde? Sim. Não, ele tem vários, Uma? mas assim, mas eu não posso também parar para 10 pensar. cada mais. Mas eu também não posso parar para pensar e me colocar num negócio seguinte. Pô, eu
sou escravo do clube. Vocês falaram, eu aceito, Não, ninguém eu fala aceito, isso. pronto. Claro que não. Eu tô dizendo. Você, Zé. Eu tenho que ficar porque, Você. sabe, porque me dá condições. É muito Peraí. bom para ele ficar. Sim, não, mas eu não tô dizendo que Receber é ruim. bem, ganhar bem. Não, Eu não, tô dizendo que é ruim. Não é que é Não só... tô dizendo que é Tem ruim. o Falando que é muito fácil renovar com ele. Não, Pelo porque menos a é impressão- muito fácil não. renovar com ele. Sim, porque a impressão que dá é, não, olha, tem que aceitar e pronto. Não é assim, peraí. Acho que oferecendo Não é redução assim, salarial para ele. então né? eu falo, Ao por que o Dorival tava fora também no começo do ano? Por que o tava no Flamengo Ceará não foi depois. atrás? Por que o Flamengo não foi atrás do Dorival no começo Ele do não ano? devia ter mandado o Dorival embora da outra vez, passou pelo clube. Sim, Ele Bini, falou isso pra mim. mas aí lá atrás não tem problema. Lá atrás 18, não tem, né? Entendeu? Mas por que eles não foram atrás do Dorival no começo do ano? Porque a convicção era outra. Então, mas agora a convicção também tem que ser outra, fez porque o outro trabalho Dorival também. fez um outro trabalho, fez um baita no trabalho. O Dorival pegou o time péssimo, em péssimas condições. Se o Dorival tivesse pego no começo, o Flamengo Mas iria ninguém brigar fala para o disso. Eu brasileiro. estou falando que é fácil renovar com Mas ele. eu não estou dizendo isso, Birno. Eu estou falando da questão A do gente tá olhando aqui pro Dorival. lado do Dorival também. É o Dorival, eu não posso ficar só olhando pro lado do Eu tô olhando clube. pro lado dele também. É muito bom para ele renovar com o Flamengo. Não, mas, Sim, o mas que eu ele acho pode é exigir. O mas ele valorizar também é uma pode. coisa. O que não então. dá é uma dobra o triplo ou nada. Então tô fora. Não, amigo. Não, ele não vai fazer isso. Aí porque você tem que recuar e falar assim, Não, peraí, eu ele também não tô vai no fazer isso Flamengo porque com um ele não elenco vai- desse, Não, mas- vou brigar por Soltar as título, merdas, peraí. Mas o Também- Dorival não é maluco para fazer isso. Ele não Mas vai eu acho que nem rasgar o dinheiro. Dorival nem o Flamengo vão ser extremistas. Não, esse é meu ponto. Extremista, é isso que eu queria achar essa Mas palavra. não pode também. Não dá pra ser Mas extremista. também não pode. Pô, beleza, ó, faz isso, pronto, acabou. Não acabou. pode. Não, tô fazendo um favor, não. Até porque se fosse assim, e se tivesse uma convicção maior, eles teriam feito o contrato de 1 ano, não de 6 meses, com o próprio Dorival. Então, eles demoraram quanto tempo para chegar e falar que queriam renovar com o Dorival? Só depois ganhou a Libertadores. Só depois ganhou a Libertadores. Só depois da Libertadores. Não, peraí, o treinador também, eu também posso me valorizar. Por que não? Por que é proibido o treinador se valorizar? Não pode, inclusive já se ventilou que a seleção então. brasileira olharia para. Não sei se chega nesse lugar, tá? Não tem informação, se vocês tiverem, tragam. Mas já se ventilou, inclusive, isso. É o único grande trunfo que é o super trunfo. Eu não acho. Eu, particularmente, não acho que o Dorival seria treinador da seleção. Eu acho que aí é aquela coisa de surfar na onda. Não que talvez ele não tenha condição, não é isso. O Diniz eu acho Mas que tem é- mais chance do que o Dorival, por incrível que pareça. Pra seleção. Você acha Eu a acho. informação? Não, eu acho que é. Não é informação, é pelo jeito de jogar. Os jogadores adoram o jeito do cara jogar, falam sabe por que disso. eu acho difícil do Diniz? O Daniel Alves no São Paulo falava que era o melhor treinador, que era pro time de Europa. Eu não sei, eu acho que. Você acha que eu acho difícil do Diniz? Porque o Diniz precisa de tempo para trabalhar. A seleção brasileira, você se reúne na segunda para jogar na quarta. Isso é. Aí você tem 1 mês para treinar uma Copa O América. Dorival é um cara de soluções mais rápidas. Né? Isso é inegável. E a forma do Diniz vídeo que jogar. ele fez no Flamengo. Eu acho que é isso. Acho que tem uma certa dificuldade. Não que seria impossível, não é isso, né? Mas dentro daquilo que é a vida de seleção brasileira, que você tem 3 dia a dias, você dia, não tem né? dia a Não tem dia, o você não convívio. tem o convívio, você não tem nada. Então, o sucesso do Diniz passa muito pela intensidade dos treinamentos, pela forma como ele treina e a repetição. Né? Aquilo ali o treino do Diniz, é o treino de futsal. Você faz ali como se fazia O Dorival, antigamente. quando chega no Flamengo, ele pega o que tem de melhor em entendeu? cada um, acomoda e vai. Sim, Então, e pensando vai. por esse Então, lado, tem talvez muito- ele esteja à tem muito frente. Eu disso. sempre acho que todo técnico que tem muito repertório e hoje decide assumir uma seleção, ou ele cansou da rotina do clube, ou ele é muito idealista, é quase um herói. O Tite é um herói. O Tite é um herói, porque o Tite tem muito repertório, ia evoluir, podia trabalhar em clubes, o trabalho em clubes é muito mas mais esse Ele herói- pode fazer mas isso esse- agora em clubes de outro nível, né? Mas Depois esse de uma herói seleção. assinou um abaixo-assinado para pedir para a saída do Del Nero, né? Esse herói aí, depois, quando ele assumiu, o Del Nero fez a questão de ir lá e dar um beijo no rosto do Tite, né? Ih, rapaz, aí já é assunto para gostei outro dessa- só falei de momento. Não, você falou do Tite, do herói e tal. Futebol. Eu tô falando sobre a questão do herói. Só isso. Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um react aí concluído, né? Alguns pontos que me chamou a atenção nesse debate aí em relação ao Dorival. Óbvio que a principal vinda do Dorival foi o quê? Pelo excelente trabalho que ele fez no Ceará, né? Esse primeiro semestre desse ano. E a queda do Flamengo. Então o Flamengo estava vivendo um péssimo momento. Com o Paulo Souza demitiu, então o Flamengo precisava de um técnico rápido, um técnico estrangeiro. Talvez não ia demorar a arranjar, entendeu? E talvez os técnicos estrangeiros não queriam pegar o trabalho já na metade, né? Então o Dorival, o Flamengo acabou pagando a multa lá, o Dorival acabou deixando o trabalho pela metade, né? Então isso
isso pode ser até algum indício que o Ceará foi rebaixado, né? Com a saída do Dorival lá, o time caiu muito e acabou sendo rebaixado do Ceará, né? Pode ser isso também. E aquilo, então o Dorival veio pro Flamengo com o intuito de tentar resgatar a temporada, voltar a apresentar um bom futebol que o Flamengo chegou a apresentar alguns anos atrás aí, né? E aquilo, o Dorival ele chegou com uma desconfiança muito grande em cima do Flamengo. A cada 10 pessoas, pelo menos 8 não contrataria o Dorival nessa situação, né? Então o Dorival veio, trabalhou, teve aquele lance lá do Mano Menezes falando com o Dorival, né? Que o time tá, sei lá o quê, mas ele conseguiu dar jeito, o Dorival ia conseguir, como conseguiu, entendeu? Então o Dorival, ele botou os medalhões, né? Os medalhões, acabou não dando jeito, então o Dorival resolveu fazer do jeito dele. Acabou achando uma formação, os jogadores começaram a entender do jeito que o Dorival queria jogar, e o time teve um crescimento muito rápido. Em pouco tempo o time começou a crescer muito, né? Não inventando, fazendo arroz com feijão. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. Fazer arroz com feijão, às vezes o treinador sempre quer inventar, como o Paulo Sousa inventou o Everton Ribeiro de lateral. Por incrível que pareça, entendeu? Então, o Dorival passou com abrir o mão do Brasileirão. Ainda tinha risco de não conquistar as 2 Copas, entendeu? E terminar a temporada sem título. Então foi uma temporada que o Dorival se arriscou muito, abriu mão do Brasileirão, o Palmeiras foi campeão, muito tempo já antes, e aquilo. Então, o trabalho, o planejamento que o Dorival fez, junto com a diretoria do Flamengo, né, o planejamento lá, de só focar nas 2 Copas, acabou dando certo. Óbvio que lá no Corinthians foi nos pênaltis, nas 2 finais, né, nas 2 finais, no jogo de volta e no jogo da Libertadores, não fez um excelente jogo, mas acabou conquistando o título. Então, o Dorival chegou com desconfiança, conseguiu o time apresentar um futebol excelente, conseguiu recuperar alguns jogadores e, somente conquistou os títulos. Óbvio que o Dorival veio com 6 meses de trabalho, né? Se ele não conquistasse nenhum título, ou apenas um, perdesse da Libertadores, óbvio que ele seria demitido. Mas como ele conquistou os 2 títulos e aumentou, né? O status dele subiu um pouquinho com esses títulos da Libertadores da Copa do Brasil, ele pode muito bem agora escolher ficar ou não. Mas óbvio que o Flamengo não tem nenhum time do Brasil, né? Vou fazer até uma comparação com o Palmeiras, que pode dar essa condição do Dorival de disputar títulos aqui no Brasil, né? Ou na América do Sul. Então, ou é o Palmeiras ou é o Flamengo, um desses 2 títulos. O Abel tá no Palmeiras, então óbvio que ele deve permanecer no Flamengo. É aquilo. O que o Dorival fez em pouco tempo, talvez poucos técnicos conseguiriam fazer isso. Então o Dorival tem todo o seu mérito, conseguiu recuperar alguns jogadores, né, como o Léo Pereira, Rodinei, Davi voltou a jogar bem, né? Thiago Maia também, entendeu? Everton Ribeiro voltou a viver um bom momento, encaixou a dupla Pedro Gabigol, que quase nenhum técnico conseguiu manter o ego dos jogadores, né, como o Gabigol, que quando é substituído ele não gosta muito, então conseguiu manter uma paz no ambiente. O Vidal também, pelo tamanho do jogador que o Vidal é na Europa, veio pra cá, ele podia muito bem dar aquela cartada, sou o Vidal, quero jogar. Ele fica num banco de reserva de boa, entendeu? Então aquilo, o Dorival conseguiu fazer nesse elenco, o elenco joga para o Dorival, é uma coisa que talvez quase nenhum técnico conseguiria fazer no Flamengo, né? Então, eu renovaria com o Dorival sem dúvida nenhuma, né? Então, próxima temporada? É a próxima temporada. Ele vai ter pré-temporada, vai trabalhar, vai possivelmente chegar a contratações, né? Como o Terán está sendo especulado. Vai ser difícil a negociação com o presidente lá do Atlético. Gerson também pode vir. Rossi, goleiro, também está muito adiantado. Então, o Flamengo já tem algumas visões aí já para a próxima temporada. Pensando primeiro no Palmeiras, né, na Supercopa do Brasil, e depois no Mundial de Clubes, que ainda não tem data definida, né? Mas é isso aí, nação, tamo junto, e deixa aquele like para ajudar o canal. É nóis e tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, nação!